Estamos de volta. Quais as perspectivas econômicas para o próximo ano? O que esperar de 2025? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente nessa reta final do ano. Esse é um dos temas que vamos debater a partir de agora ao vivo com o professor de economia, Cássio Bezarria. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Rafael, e só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Cássio, a gente falava anteriormente com o Dr. Roberto Cavalcante sobre esse assunto, sobre a sua participação na rádio e agora aqui nos nossos estúdios. É uma preocupação mesmo do brasileiro hoje, a economia do país? Bom, Rafael, só me permita fazer um elogio ao Dr. Roberto também. É uma grande responsabilidade estar aqui substituindo, de economista para economista, como ele mesmo disse. De fato, a economia, a gente está fechando o ano com a economia em evidência, por diversas pautas, taxa de câmbio, taxa de inflação, rendimento dos trabalhadores. Então tudo isso está em pauta hoje e talvez o principal foco que nós devemos discutir daqui a pouco é a questão dos gastos fiscais, que é aquilo que mais movimentou as pautas econômicas dos últimos dias. Quais os principais temas que impulsionaram a economia nesse ano, em 2024? Olha, para 2024 nós tivemos várias pautas aí de impacto econômico. Uma delas, que foi lá no início do ano, foi a famosa taxa das blusinhas. Eu não sei se os nossos ouvintes lembram dessa taxa. Era referente a uma taxa de importação de produtos de pequeno vulto, ou até $50. Desde agosto que passou a ser válido uma taxa de importação de produtos de valor até $50. De 20%, mais a alíquota de ICMS. Esse foi um dos pontos aí que ficou em evidência em uma parte do ano. Algo mais próximo agora do final do ano é a questão da mudança da carga horária de trabalho. A pauta era de 6 para 1 e há uma proposta de mudar a carga de trabalho semanal para 4 por 3, 4 dias de trabalho por 3 de folga. Isso, de fato, tem influenciado os debates econômicos. De um lado, tem os pequenos, micro e pequenos empresários que serão afetados diretamente, questão de custos, entre outros fatores. E do outro lado tem os trabalhadores que serão beneficiados com essa pauta. E por fim, é a questão do corte dos gastos públicos. Por que precisamos cortar os gastos, Rafael? Porque a gente sai de uma dívida de 71% para 78% em 2 anos. Então, a razão dívida PIB brasileira, ela dá um salto de... Crescimento expressivo. Expressivo em 2 anos e o que chama a atenção é a velocidade com que isso cresceu. Então, isso tem gerado certa instabilidade ou expectativas não muito otimistas em relação à questão dos gastos públicos e, por isso, esse debate hoje tão ativo sobre o que devemos fazer para mudar essa trajetória da dívida pública brasileira. E o cidadão em si, quando ele demonstra preocupação com o tema, ele de alguma forma está munido de informações para não só debater, quanto fazer alguma coisa, Cássio. Exatamente. A gente tem um ponto que é muito importante, é que qual foi o sucesso do Plano Real? Por que o Plano Real deu certo? Porque um dos pontos que foram atacados foi justamente o ajuste fiscal. Então, um dos pilares do Plano Real é justamente o ajuste fiscal. E quando as contas públicas perdem o controle, não é que isso aconteceu, mas pode acontecer, que isso pode gerar um mal maior, que se chama inflação. A inflação, ela representa a perda de poder de compra da nossa moeda. Você compra uma cesta de produtos em um dia por um preço, no outro dia você não consegue comprar mais aquela mesma quantidade de produtos por aquele mesmo preço. Então, para o indivíduo que não consegue proteger a sua renda, que é a maior parte da população brasileira, aqueles indivíduos que ganham 1, 2 salários mínimos, eles destinam essa renda geralmente para consumo, pagamento de aluguel, transporte e vestuário. São esses 4 itens. Então ele não consegue se proteger ou proteger a sua renda de eventuais aumentos na inflação. Então a inflação ela é um canal importante de desigualdades sociais. As pessoas mais pobres ficam ainda mais pobres e os ricos conseguem proteger de alguma forma a sua renda, até mesmo se capitalizando dentro de um cenário de aumento de inflação e de juros. Vamos falar agora sobre cotação do dólar, um assunto que está muito em evidência. Semana passada chegou aí a 6,30, acredito que hoje está 6,13. E aí muita gente se pergunta, sim, mas qual a relação, O que tem a ver com o Brasil, o dólar subindo tanto? Então, o primeiro passo é entender o que é uma taxa de câmbio,
uma taxa de câmbio, ela vai representar a relação entre duas moedas. No nosso caso, é dólar em relação ao real. Na cotação de hoje, R$ 6,13, eu preciso de R$ 6 para adquirir um dólar. Se amanhã essa taxa for para R$ 7,00, eu precisar de R$ 7 para adquirir um dólar, significa que a nossa moeda perdeu ou se desvalorizou em relação ao dólar. Se ela sair de 6,13 para 5, significa que a nossa moeda se valorizou. Do ponto de vista prático, Rafael, como é que isso impacta na nossa vida? Afeta, né? No dia a dia. Se a gente for comprar pão amanhã e a nossa taxa de câmbio ela estiver depreciada, isso impacta diretamente os custos de importação de um insumo importante para a produção do pão, que é o trigo. Nós somos fortemente dependentes do trigo. Então, uma depreciação cambial representa maior custo para o empresário local, que acaba influenciando o nosso dia a dia. Quer um outro exemplo? Quando a gente olha a pauta de produtos que são importados pela Paraíba, mais de 50% eles são derivados de petróleo ou o próprio petróleo. Então, uma depreciação cambial representa que eu vou ter um custo maior de importação do petróleo ou uma vasilha plástica ou qualquer outro produto que seja derivado do petróleo. Então, a cotação cambial influencia não só aqueles que desejam viajar, mas todos nós que compramos algum produto que, de alguma forma, ele depende de algum insumo importado. Cássio, inclusive nas últimas 24 horas, um site de busca, né, de notícias, ele foi notificado por conta de um erro com relação ao valor que ele estava divulgando, o dólar. Sim, de fato isso é algo que, até onde eu venho acompanhando, há um processo de investigação, inclusive, em relação a isso, né? Quando você subestima ou superestima um valor ou uma variável tão importante como a taxa de câmbio, você gera especulação. Então, essa especulação ela acaba não sendo saudável, né? Porque ela pode gerar maior instabilidade. Só um dado importante, Rafael, para todos nós, quando a nossa taxa de câmbio ela se deprecia em 1%, isso gera um custo de 11 bilhões para as contas públicas. Ou seja, a nossa dívida bruta do governo geral, para uma depreciação de 1% na taxa de câmbio, ela influencia, ela aumenta a nossa dívida bruta em 11 bilhões. Isso são dados do Banco Central, tá? Então, esse tipo de descolamento de informações, ela acaba gerando especulação e ela é prejudicial, né? O site ele deve acompanhar o valor de fato divulgado pelo Banco Central. Se ele gera esse tipo de descolamento, ele está gerando especulação e é algo que deve ser investigado. Cássio, então, rapidamente, é bom nesse primeiro trimestre do próximo ano começar janeiro com a mão no bolso mesmo, segurando. A gente não sabe o que vem pela frente. O cuidado com o orçamento domiciliar, ele sempre tem que estar presente, Rafael. A gente tem um início de ano, aquelas contas que estão sempre presentes, né? IPTU, IPVA, matrículas escolares, material escolar. Então, se em dezembro a gente tem uma renda extra, o início do ano subsequente ele acaba sendo desafiador porque ele também traz essas contas extras. É importante ter sempre esse cuidado ativo. Muito obrigada pela sua participação. Boas festas para você e sua família. Muito obrigado para todos nós.